Capítulo 95. Mudanças na vida diária. Parte 2. Você. O que? Era uma tarde. Assim como qualquer outro dia. Saidin na forma Okeroi deu as boas-vindas a Kim Yu-rin. Apenas para ser recebido com uma proposta bastante inesperada. Uma ajuda. As mudanças na expressão facial do Ok foram provavelmente as mais honestas que ele mostrou em tempos. E isso mostrou o quão absurda era a proposta dela. Sim. É um monstro muito poderoso. Se o Sr. Ok puder lutar conosco, então há uma chance de que o número de vítimas diminua. Kim Yu-rin estava seriamente tentando convencer um monstro a ajudá-la a matar outro monstro. O Ok estudou cuidadosamente sua aparência enquanto sentia sua boca ficar dormente. Mas ele não conseguiu identificar um único sinal de que ela estava brincando. Além disso, você é o inimigo natural perfeito deste pássaro monstro. Com essa onda de choque poderosa que você cria, você quer que eu lute ao lado dos humanos. Até o humano, Kim Saidin achou essa noção ridícula. Claro. Se ele optasse por subir, ele se tornaria um aliado poderoso. Mas uma caça cooperativa a uma invasão precisava de um trabalho em equipe perfeito. Pois a vida de cada um dos participantes estava em jogo. Mas ela queria um monstro para se lixar lá. Não apenas os cavaleiros. Mas até mesmo os civis comuns interviriam e diriam não. Ela estava sob a ilusão de pensar que ele era um humano. Já que ele podia falar. Ou ela ainda era ingênua demais. O Orc olhou para ela com olhos levemente críticos. Estou bem ciente das preocupações do Sr. Orc. No entanto, esquece. Se vai continuar falando besteira, vá embora. Mesmo antes que Kim Yu-rin pudesse terminar. O Orc a cortou friamente. E... Ué. Originalmente, Orcs adorava lutar. Além do Orc herói ajudar os humanos antes de não mencionar que ele estava em termos amigáveis com ela. Foi por isso que ela veio aqui falar com ele. Mas agora, ela estava ficando aflita com a recusa fria dele. Eu brinco com você algumas vezes. E agora você enlouqueceu. Eu disse. Vá embora. Agora. Ela tentou dizer algo em resposta. Mas Orc apenas balançou a cabeça para mostrar que não havia mais nada a dizer e desocupou seu lugar. Tudo o que ela podia fazer era olhar fixamente para as costas dele. Vendo uma atitude tão fria e decisiva, ela quase pensou que viu um holograma contendo as palavras, a impressão favorável com o alvo caiu subindo diante de seus olhos. Assim como alguém com um traço particular a havia descrito para ela. A atenção do mundo foi naturalmente atraída para o monstro de nível boss que apareceu na Coreia do Sul em tempos. A data que a Ordem dos Cavaleiros Raven marcou para a subjugação foi 25 de julho. O que significava que ainda restava algum tempo até lá. Então, muitas emissoras de TV se movimentaram intensamente, se preparando para esse evento massivo. A primeira coisa que eles fizeram foi entrevistar os 10 participantes da equipe de ataque, começando com Yi-Rin. Depois Song Min-yu, Zhou Haiyou, Kim Yu-rin, bem como outros cavaleiros de alto e nível superior. E até mesmo. Sim. É verdade que nosso Grêmio decidiu fornecer as poções. Mesmo incluindo Kim Sae-jin. Embora sua expressão mostrasse claramente sua confusão com o motivo pelo qual ele estava sendo entrevistado. Já que ele e o PD que conduzia esta entrevista tinham uma boa história que remonta a um longo caminho.
Saidin não disse muito e concordou em fazê-lo. Mas ouvimos dizer que é mais do que apenas poções. Você não está deixando a senhorita Yirin pegar emprestado algo muito especial também? Disse o entrevistador. Ah. Isso. Sim. Como um colega membro do Grêmio pediu. Estou emprestando um grifo para ela. 3 dias atrás. A Ordem dos Cavaleiros Cóvios pediu emprestado um grifo para o ataque do boss. No início, Saidin estava curioso sobre por que eles precisavam de um. Mas depois de receber uma ligação de Yirin, ele entendeu o motivo. Ela adorava estar por perto e cuidar de grifins tanto que sempre que não tinha nada alinhado em sua agenda, ela continuou montando grifins até o ponto de tirar o título de Griffin Rider de Jouji Yuki. Então, ela e um grifo juntos definitivamente apresentaram uma grande vantagem tática neste ataque. Como uma parte. O Griffin neste caso não era Muffin, mas a prole masculina de Muffin. Há cerca de 6 meses. Muffin casou-se com um grifo que era um pouco, em outras palavras, muito mais jovem do que ela, e o número de filhotes que ela produziu agora estava em 13 até agora. Bem, o marido neste caso estava secando como uma casca mumificada graças ao apetite sexual voraz de Muffin. Mas tanto faz. Kim Saidin selecionou o grife masculino entre os 13 miúdos, que era o mais próximo de Yi-Rin para este ataque do boss. Isso é tão incrível. A propósito, parece haver uma atmosfera estranha se formando entre o corvo e o amanhecer atualmente. O que você acha desse desenvolvimento? Perguntou o entrevistador. Uma atmosfera estranha. Sim. Senhor. Não é verdade que você, o mestre da guilda, está bem perto do amanhecer? Bem, há suspeitas de que você está mudando suas lealdades para o corvo. Depois de mostrar um grande apoio nesta caça em grupo. O chamado ataque do chefe. O Pedro estava ciente da influência do Grêmio. Então ele escolheu suas palavras com cuidado. Com toda a honestidade. O Pedro fazendo tais perguntas era o sinal de quão poderoso o monstro havia crescido. Agora, normalmente, seriam as sociedades que estariam atentas às ordens dos cavaleiros e às torres dos magos. Mas com o monstro, foi o contrário, tanto as ordens quanto as torres estavam tentando se certificar de entrar no lado bom da guilda. Bem, isso não seria ótimo se eles combinassem suas forças. Eu gosto muito das duas ordens. Entendeu? Como ele já estava um pouco ciente desse fato, Saidin decidiu responder da forma mais vaga possível. Nesse caso, devemos terminar a entrevista aqui. Eu tenho compromissos. Entendeu? Saidin cortou a próxima pergunta do PD ali mesmo. Hoje foi dia 14 de julho. Data de uma promessa muito importante que ele precisava cumprir. Ah. Sim. Obrigado por concordar em fazer esta entrevista. Embora ainda houvesse inúmeras perguntas que eles queriam fazer. A equipe de filmagem e o PD rapidamente se prepararam para sair e pediram um aperto de mão de Saidin. Suas atitudes haviam mudado bastante em comparação com antes. O que só fez Saidin se sentir mais satisfeito quando ele começou a apertar as mãos. E agora? Era o dia da batalha feroz, o ataque do boss. Um evento único que chamou a atenção do mundo. O suficiente para superar mais de 30% no número geral de visualizações.
Os 10 cavaleiros e 4 magos contratados para este ataque entraram em uma limusine enquanto recebiam palavras de encorajamento e votos de felicidades da multidão que esperava. E apressadamente se dirigiram para o local de nidificação do monstro-chefe. Depois de chegar à entrada da cidade de Ouju, eles saíram do veículo e fizeram o resto do caminho a pé, cuidadosamente percorrendo a paisagem urbana devastada. Lá está! Yi Yin gritou em voz alta. Somente depois de massacrar massas de monstros e caminhar por um longo tempo, eles finalmente conseguiram localizar a visão do galo negro a uma distância distante. E não é muito maior do que pensávamos. No entanto, eles sentiram que algo estava errado enquanto olhavam para ele. O monstro parecia muito maior. Em comparação com quando eles estavam discutindo sobre isso no briefing da missão, parece que cresceu. E também, Yi, lembre-se de que você está em um campo de batalha. Mas estou fazendo o melhor que posso. Sim. O melhor que você pode jogar com um grifo. Parem com isso. Vocês dois. Em primeiro lugar, magos. Suspeita-se que tanto o alcance máximo de ataque quanto a distância agressiva do boss sejam bastante consideráveis. Qin Yu-Hin rapidamente subjugou os 2 cavaleiros de alto escalão, Song Minyu e Yi-Hin, e começou o novo briefing da missão. Então, por favor, cheguem ao máximo de uma distância segura. Escondam-se bem e depois usem seus feitiços mágicos. Os magos balançaram a cabeça. E aos cavaleiros presentes: lutaremos exatamente de acordo com a forma como praticamos para esta batalha. Sim. Senhora. Todos os cavaleiros responderam com gosto, com exceção de um Yi-Rin que ainda estava muito absorvido em escovar a pele de seu grifo. Yi-Rin. Ah. Sim. Sim. Você pode fazer isso. Seu alvo são seus olhos. A razão para escoltar um grifo enquanto sacrificava uma parte do pagamento da recompensa era atacar o ponto fraco do pássaro-monstro. Como a criatura era tão alta quanto 2 ogros empilhados, seria incrivelmente difícil acertar os pontos fracos localizados na cabeça da criatura com suas auras de espada ou ataques mágicos. Afinal, mais claro. Deixa comigo. Yi-Rin respondeu vigorosamente. E como que para concordar com ela? O grifo ao lado dela bateu poderosamente as asas uma vez. Pois bem. Todos. Por favor. Bebam suas poções agora. Qin Yu-Hin puxou a poção, a coragem do Goblin, enquanto dizia aos outros para fazerem o mesmo. Este líquido de cor escarlate foi classificado em primeiro lugar entre as poções de fortificação do corpo à venda. Também foi visto como o próximo melhor item feito pelo alquimista duende após suas famosas poções de cura. Era em tal demanda que era difícil comprar um, pois raramente circulava no mercado. Não hesite porque é raro. Apenas beba tudo. Bem, todas as poções restantes serão confiscadas. Em sua declaração, 1 ou 2 acabaram bebendo todo o frasco das poções ao mesmo tempo em que sentiam grande arrependimento. A exceção óbvia foi, claro, Yi-Rin, que estava compartilhando sua poção com o grifo. Vamos lá. Os efeitos da poção foram os anunciados.
Todos os cavaleiros que haviam bebido a poção podiam sentir sua vitalidade aumentando exponencialmente. Está bem. Vamos em frente. Vou para a frente. Como haviam praticado antes. O Griffin pegou Yi nas costas e voou para o céu enquanto rugia alto. E quando o foco do pássaro-monstro foi atraído para essa intrusão repentina, os cavaleiros no chão rapidamente fizeram seu caminho em direção ao seu alvo. Sentindo que algo estava errado, o pássaro-monstro estendeu seus tentáculos de seu corpo. Mas a combinação de Yi e o grifo facilmente os evitou enquanto ela empunhava sua espada afiada. Não havia necessidade real de se aproximar muito, já que havia o atributo Bending imbuído em sua espada, o que lhe permitia manipular livremente a distância de ataque à vontade. A luz da espada do ataque de Yi desenhou uma trajetória de cor azul enquanto serpenteava em direção aos olhos do monstro. E logo depois, o rugido dolorido reverberou por toda a terra. E eu? 30 segundos após o início da batalha. Depois de alcançar seu objetivo, Yi soltou um grito alto. E os cavaleiros correram em direção ao pássaro-monstro enquanto o sorriso seguro da vitória se formava em seus rostos. Alguém disse uma vez que se deve esperar até o fim para comemorar. Embora a equipe de ataque tenha roubado com sucesso a visão do monstro com menos de 1 minuto de batalha, a situação depois se tornou cada vez pior para eles. A questão era o tamanho maciço do monstro. Eles já sabiam que o número de tentáculos seria alto por causa de seu enorme corpo. Mas ainda assim, eles não estavam preparados para o quão ridiculamente alto seria na realidade. Não. Esse não era simplesmente o problema do alto número de tentáculos. A informação afirmava claramente que o ataque do chefe japonês exigia apenas 3 cavaleiros de nível mais alto naquela época. No entanto, esta equipe continha 4 níveis superiores. 6 cavaleiros de nível alto, bem como 4 magos classificados como B. Ainda, infelizmente, nesse tipo de situação, ter dúvidas sobre a verdadeira força do monstro era um luxo que nenhum dos cavaleiros poderia pagar. Os tentáculos correram como uma tempestade de granizo, nem sequer lhes dando tempo de respirar. Foi um erro acreditar que seus olhos eram o ponto fraco, já que o pássaro-monstro interceptou com precisão os cavaleiros mesmo depois de perder a visão. Como pode ser isso? O número total de tentáculos cortados já ultrapassou 10.000. No entanto, por mais que cortem, o número não parece diminuir. Não havia abertura nos tentáculos que caíam como gotas de chuva do céu e, inversamente, também não havia chance de contra-ataque. Além disso, essas coisas de merda comeram constantemente suas barreiras de mana em torno dos corpos dos cavaleiros. O que até fez com que uma carga precipitada para frente também fosse uma impossibilidade. Ninguém disse que essas coisas podem corroer nossas barreiras de mana. Qin Yu-Rin rangeu os dentes enquanto cortava ainda mais tentáculos. Ela inicialmente subestimou esse monstro já que os tentáculos eram a parte da criatura. Com a ativação de seu traço, ela acreditava que não levaria muito tempo para derrubar esse pássaro fudido. Mas pensar assim foi claramente um erro. Esses tentáculos não eram a parte do pássaro-monstro, mas uma entidade separada.
A prova foi o fato de que o enorme monstro ainda permanecia de pé mesmo depois de imbuir o propósito de desmaiar mesmo por um pouco de tempo, em sua espada antes de atacá-la. O mais provável é que esses tentáculos fossem parasitas ou simbiontes que viviam do corpo principal. Porra! Seu golpe de espada grosseiramente balançado desenhou um arco em forma de crescente e cortou incontáveis tentáculos. Ainda mais os substituiu. Todos. Retirem-se! Qin Yuhin gritou. Sua voz conseguiu viajar para os outros através das lacunas dos tentáculos atacantes. Mas muito ruim. Nenhum deles possuía qualquer margem de manobra para fazer sua fuga. Bastou tudo para se defenderem de todos esses tentáculos. Afinal. E assim. Provou que até mesmo a própria Yuhin não poderia fazer nenhuma ordem de acompanhamento no final também. Isso porque sua consciência tremeu em desordem por um breve momento. Assim que o corvo alto quebrou o ambiente. Kyoko! Aproveitando essa abertura, um tentáculo mordeu seu corpo. Mas Yuhin simplesmente envolveu o ombro sangrando com mana e continuou a empunhar sua espada. Ela não desistiu. Mas ainda assim, a situação era fácil de descobrir. O fluxo da batalha era desvantajoso. E eles nem conseguiam mais recuar com segurança a pior de todas as piores situações. À medida que o desespero se insinuava na mente de todos os cavaleiros aqui presentes e sua derrota se tornava uma certeza. De algum lugar, um rugido alto e poderoso os assaltou. Um rugido familiar. Com certeza soou como chamado de salvação aos ouvidos de Qin Yuhin. Junto com o rugido, uma enorme onda de choque viajou da direção do nordeste e quebrou todos os tentáculos enquanto se expandia continuamente em direção ao corpo principal do pássaro monstro. Kiek! Atingiu a criatura. O pássaro monstro emitiu um pequeno grito e retraiu todos os seus tentáculos. E isso por sua vez deu a todos os cavaleiros aqui um tempo valioso. Ah! Os cavaleiros rapidamente se viraram para olhar para a direção da encosta da montanha de onde a onda de choque tinha vindo. Enquanto tentavam controlar suas respirações ásperas. Naquele momento, ninguém tinha ideia do que dizer. Não um. Nem dois. Mas dezenas e dezenas de orcs estavam ocupados correndo por aqui enquanto levantavam uma nuvem de poeira. Ah! E Yuhin inadvertidamente soltou um suspiro depois de ver a visão do orc-herói entre os orcs apressados, transbordando com uma aura notavelmente heroica.